E aí nós temos um império no Nordeste brasileiro. Infelizmente, tem muito homem de Deus, mulher de Deus, pessoas sérias, igrejas sérias, mas o povo perece, né, quando o ímpio governa. E o consórcio do Nordeste, ele já vendeu o Nordeste para o país Xing Ling, o país de bandeira vermelha. E todas as leis que estão tramitando no Nordeste brasileiro, elas são totalmente contra os propósitos de Deus. Então, não adianta nós pensarmos, né, como houve, por exemplo, olha lá, esse passaporte de imunizante começou no Nordeste, a obrigatoriedade. Obrigatoriedade dessa canetada, Nordeste. Lockdowns mais extenso, Nordeste. Eu passei, pastor Rodrigo, em 2020, em pleno lockdown, regiões da Bahia. Eu estou dizendo algo que eu vi, eu tenho isso registrado. As cidades com tapumes totalmente fechadas, cidades pequenas da Bahia. Olha aí a questão da cidade, né? Isso aí foi dado de graça. Isso aí é um território brasileiro que já não vai mais ser brasileiro. E tudo isso tem um interesse. Agora veja bem o que eu vi em 2020. Cidades com tapumes, e teve cidades que eu vi que eles pegaram, não tem essas vigas de concreto que fica no meio das pistas de BR? Sim, sim. Eles carregaram com guincho e colocaram nas entradas da cidade. Ninguém entrava e saía em cidades pequenas da Bahia, cidades de 15 mil, 20 mil habitantes. Aí, quando eu entrei no Nordeste, no lockdown em 2020, o governador do Pernambuco fechou a BR. Ele fechou a BR e fazia 2 dias que a BR tinha sido aberta. Ele fechou o estado, ninguém entrava e saía no estado. Então, eles estão trabalhando, não é a favor do povo, os governantes do Nordeste, principalmente o Rui Costa aí, que tudo que ele está fazendo está totalmente de acordo com essa agenda diabólica, essa agenda globalista. E o que isso traz? O que isso atrai, né? Como aconteceu em Fortaleza, a gente vai falar sobre essa questão dessa gripe que está afetando o Brasil. A gente vê, pastor Rodrigo, sim, que em Fortaleza, a questão do banheiro em órgãos públicos, o banheiro usado por todos aí, todos, né, como essa nova linguagem neutra, pode homem, mulher, criança, adolescente, não importa o sexo, pode usar o mesmo banheiro, começou em Fortaleza. Então, tudo atrai a ira de Deus. A gente tem que analisar isso. Quando a gente olha pela Bíblia, a gente tem que entender que o mesmo Deus que destruiu o mundo pelo dilúvio, o mesmo Deus que destruiu Sodoma e Gomorra, o mesmo Deus que visitou nações pagãs, ao vivo, Carlos Roberto Simões, nós estamos ao vivo. Ao vivo. Exterminou pessoas, né? Por exemplo, como Ezé Sanaqueribe, um anjo matou 185 mil pessoas. É o mesmo Deus que nós estamos servindo. Que ele deixou uma lei, porque hoje o evangelho não está acostumado a ouvir que a gente fala, né? Mas o evangelho hoje é o evangelho do Cristo amor, do Cristo misericordioso, do Cristo que ama. Claro que Cristo é tudo isso, mas muitos estão se esquecendo que Deus deixou uma lei imutável, pastor. Meu Deus. Que é a lei da semeadura. Tudo que o homem planta, ele vai colher, né? Então, tudo que nós estamos vendo no Nordeste brasileiro, principalmente motivado pelo consórcio do Nordeste, que nesta enfermidade aí roubou 50 milhões de reais. Meu Deus. E nem o ministro do Supremo, nenhum juiz julgou a causa do roubo do consórcio do Nordeste, que adquiriu 50 milhões do governo federal para comprar respirador e não chegou respirador em hospital nenhum. E agora nós estamos vendo aí, né? Fortaleza está sendo aí... depois nós vamos falar sobre a questão da gripe,
Mas veja que muitas coisas que estão ocorrendo no Nordeste, que vão ocorrer, é a mão de Deus, é a ira de Deus. Então não adianta a gente olhar para isso como algo natural, porque tudo que o homem planta, ele colhe. Tudo que o homem planta. A Bíblia diz que se o homem plantar vento, ele vai colher tempestade, né? E aí, com fora certeza, a questão cultural, né, da Bahia, que é uma questão religiosa negra, né? Porque isso é o próprio linguajar deles e a gente não vai ser censurado por isso. Porque todos sabem que macumba, umbanda, quimbanda é a parte negra de magia, de invocação de espíritos, né? Que quando eles procuram a luz, por exemplo, kardecismo, Rosa Cruz, espiritismo, e as pessoas não conseguem resolver o seu problema na magia branca, eles vão para o negro. meu Deus. E a Bahia, a gente chega na Bahia, eu fiz 3 projetos na Bahia, é pesado. Você chega no lago lá em Salvador, tá todas as entidades demoníacas no lago, né? As baianas, que você vê nitidamente que são espíritos, é uma questão cultural, mas que atrai o peso espiritual sobre um estado, né? E aí a questão aí, irmão Isaías Francisco está dizendo que eu estou falando de Pernambuco, é a realidade. Então veja bem, o povo do Nordeste sofre pelos seus governantes, é o império da esquerda, infelizmente, nessa nação, que doutrinou, né, o povo do Nordeste a se submeter a eles. Veja que todos os governadores do Nordeste, pastor Rodrigo, Sim. são de esquerda, todos. Aí você vê que todas as estradas pedagiadas do Nordeste já pertencem ao país chinês, todas as estradas pedagiadas. Você vê que o Rui Costa deu essa imensidão de terra natural, virgem, o que você está vendo aí, né? Eles vão construir uma cidade dentro do Brasil. Meu Deus. Né? E você vê que o Nordeste está dando voz a esse governo do totalitarismo, da obrigatoriedade de tudo, do monitoramento de tudo, do controle de tudo. E é algo assombroso, né? Que eles estão alinhando aí para a população do Nordeste. Então, tudo isso atrai o quê? A ira de Deus, né? A ira de Deus. Então, claro que nós temos que orar, buscar a Deus aí pelos nossos irmãos, orar pela população, para que eles venham ter um despertamento diante do que está ocorrendo aí no Nordeste, né? Que eles possam enxergar, né, que Deus ainda está no controle de tudo. E aí, né? Tanto é que os 9 dedos tem uma força lá, não tem, pastor Carlos? Ela é uma força que está sendo está saindo, né, do foco do povo nordestino. Você vê que o Bolsonaro chega nessas regiões aí, ele continua sendo tido como presidente popular, e o Lula não tem nem coragem de andar no Nordeste, em regiões do Nordeste ainda. Mas ainda ele tem muita força nessa região aí. Então, toda essa questão que está envolvendo o Nordeste brasileiro aí, claro que existe a questão bíblica, profética, do cumprimento bíblico, né? Hoje, olhando para tudo isso, eu lembrei de Romanos 8:22, para nós passarmos para outro assunto, 8:22 e 23, que o apóstolo Paulo, ele fala, né, sobre a questão da criação. Romanos 8, versículo 22 e 23. Ele fala claramente, né, da criação. E ele diz, porque sabemos, olha o que ele diz, que toda a criação a um só tempo geme e suporta as angústias até agora. E não somente ela, a criação, né? Mas também nós que temos as primícias do Espírito. Meu Olha Deus. que coisa tremenda. As primícias
do Espírito, gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, a criação, ela está gemendo, consequência do pecado. Deus abençoe a todos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão divinal do Espírito Santo esteja com todos vós, não só agora, mas para todos sempre. Os digam amém! Diga amém, minha irmã, diga amém, meu irmão. E lembrando que vocês moram no nosso coração e não pagam aluguel. Até daqui a pouquinho no canal Clamor do Cristão. Não percam!